Olá, olá, meus amores. Vamos dar continuidade ao estudo do conteúdo Formação dos rios e das bacias hidrográficas. Vamos lá. Vocês têm esse material que eu já enviei para vocês, né? E a gente já fez algumas atividades sobre ele. Hoje a gente vai finalizar esse conteúdo Formação de rios e bacias hidrográficas. Mas, para a gente compreender e ver como que acontece a formação dos rios, precisamos compreender essa imagem aqui. O que que é essa imagem? É o ciclo da água. Então, antes da gente entender como se formam os rios, é preciso compreender essa imagem. Essa imagem é a imagem que representa o ciclo da água. A água tem todo um ciclo. Vamos lá, vou fazer a explicação para vocês da imagem. A água está aqui nos oceanos, né? O sol esquenta essa água e acontece o processo de evaporação. Então, essa água que está aqui no oceano, o sol esquentou ela, ela evaporou, subiu em forma de vapor. Quando ela sobe em forma de vapor, é que é o processo de evaporação. Ela forma as nuvens, que aí é o nome, dá-se o nome de outro processo, que é o processo de condensação, que é a formação das nuvens. Após esse processo de condensação, acontece outro processo, que é o de precipitação. O que que é o processo de precipitação? É quando começa a se acumular muita água nas nuvens e elas ficam pesadas e descem em forma de chuva. Então, a água estava aqui, o sol esquentou essa água, ela subiu em forma de vapor, que é o processo de evaporação. Quando ela evapora, ela vai formando as nuvens, que é o processo de condensação. Essas nuvens depois formam o processo de precipitação. O que é o processo de precipitação? É quando as nuvens ficam cheias de águas, pesam e ela cai em forma de água. Então, aqui na precipitação acontece as chuvas. Caiu, acontece a infiltração na terra e vai escoando para os rios. Então, aqui é o ciclo da água: evapora, condensação, precipitação e a infiltração. A água passa por esse processo para poder acontecer a formação dos rios e das bacias hidrográficas. Aqui, na aula passada, a gente viu essa imagem, estudou esse material. Rios e bacias hidrográficas. A gente estudou o conceito de relevo, o conceito de splash e o conceito de sedimentos e erosão. O que que é o relevo? O relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre, é chamado de relevo. A forma que a superfície terrestre se forma ou se demonstra é chamado de relevo. Splash. O que que é splash, tia Fabiana? Splash, geralmente, ao caírem as gotas de água das chuvas, causam pequenos impactos. Aqui vocês estão vendo. Quando a água da chuva cai, ela forma alguns impactos, né, no solo, nas calçadas, nas ruas. Esse movimento dessa água caindo e realizando alguns desgastes no asfalto ou na superfície terrestre é chamado de splash. A água vai caindo, ó, geralmente ao cair as gotas de água da chuva causam pequenos impactos. Esses impactos são chamados de splash, que é esse movimento da água caindo e provocando esse desgaste, né, desgaste no solo. Então, a água cai e causa alguns desgastes no solo, que é o chamado splash. Esse material aqui do asfalto, vocês estão vendo na última imagem, foi embora, não foi? Causando uns buracos. Esse material aqui, que causa os buracos, ele vai embora. Ele é chamado de sedimentos, que é esse material que foi retirado. A parte de cima do asfalto vai sendo retirada aos poucos, é chamado de sedimento, e assim é formado os buracos que estão nas ruas. Agora, características de um rio. Para a formação de um rio, ele precisa ter alguns aspectos, ó. O sistema fluvial diz respeito aos aspectos que, em conjunto, são responsáveis pela localização, forma e movimentos dos rios. Então, o sistema fluvial
que é o sistema fluvial? É um conjunto que é responsável pela localização, forma e movimento dos rios. O que tem nesse sistema fluvial? Tem a nascente. O que é a nascente de um rio? É o lugar onde se encontra várias características favoráveis para o acúmulo de água. Então, a nascente é um lugar favorável para brotar, começar a nascer uma água. Afluente, também conhecido como tributário, são rios e cursos de água de menor fluxo que desaguam nos rios principais. Aqui, ó, menor fluxo de água é chamado de nascente. Então, começa com a de afluente. Começa com a nascente. O que é a nascente? É o lugar onde se encontram várias características favoráveis para o acúmulo de água. Depois vem o afluente, também conhecido como tributário. São rios também, mas são rios de menor fluxo, ou seja, são rios menores. Tem o rio principal, que vocês estão vendo na imagem, é o rio principal. É onde os afluentes desaguam e, por causa disso, possui o maior fluxo de água, como uma bacia hidrográfica. Então, ó, a nascente, o início, afluente é onde tem um fluxo de água menor. Depois desse afluente, essa água do afluente desce, forma o rio principal, onde já tem o maior acúmulo de água. E depois, o que forma? Várzea, conhecida também como planície de inundação, é o local onde o relevo vai se tornando plano e, por consequência, o fluxo da água dos rios perde velocidade. Então, aqui na várzea, a água vinha descendo com alta velocidade. Já quando ele chega aqui na várzea, ele perde essa velocidade. Meandros. O que são os meandros? São as curvas que o rio faz ao passar por um relevo aplanado mais plano. Então, as curvas que o rio faz, que o rio realiza, são chamadas de meandros. Foz é o local onde um grande corpo d'água corrente, como um rio, deságua. Então, aqui, ó, começou lá na nascente, foi no afluente, rio principal, várzea, meandros, e a foz. O que é a foz? É o local onde um grande corpo de água foi acumulando um grande corpo de água aqui em todo esse processo. E aí chegou aqui, formando o quê? Foz, que fala um grande corpo de água. Que forma o quê? Outro rio, um grande lago, mar ou oceano. Então, teve início com as nascentes, veio descendo e formou uma foz, que é uma grande quantidade de água, foz do rio. O que é foz em delta? Que tem a foz normal e a foz em delta. Sua existência depende da inclinação do rio em relação à foz. Dependendo da inclinação da foz, há a formação de delta. Nos locais onde há pouca inclinação no rio, a falta de velocidade e força da água faz os materiais carregados por elas depositarem na foz, formando várias ramificações ou canais, que por fim desaguam no corpo da água que se encontram adiante. Então, esses canais, né, são chamados de delta, que depende do quê? Da velocidade da água. Foz em estuário, diferente do delta, corresponde à foz do rio que deságua diretamente no corpo d'água. Enquanto um é a curva, o outro deságua diretamente nos rios. O que são bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas é toda a extensão que corresponde à superfície que direciona as águas aos rios, os próximos rios e seus afluentes. Então, toda essa estrutura aqui, que no meio dela há uma formação de rios, é chamada de quê? De bacias hidrográficas. Então, bacias hidrográficas é toda a extensão, né? Que dentro dela é a formação de água. Para ficar mais claro para vocês, eu vou explicar. O que são bacias hidrográficas? São definidas como uma área de um determinado território que é alimentado por um rio. Então, uma determinada área que é alimentada por um rio é chamada de bacias hidrográficas. Em outras palavras,
É uma união de estruturas da natureza hídrica que fazem juntas parte de um ecossistema. Então, uma estrutura, um conjunto de água forma as bacias hidrográficas. E aí, vocês têm algumas questões para responder de acordo com o que a gente vem estudando, tá bom? Beijos, beijos. Tchau, tchau, meus amores.